Quais são os tipos de pessoas que deixam os narcisistas mais temerosos, né? Verificando, por exemplo, que o narcisista, tá? Ele é um mimetizador, o comportamento dele é recorrente, né? Ou seja, é totalmente cíclico e vicioso, e que quando ele pega, na verdade, uma pessoa, dificilmente, né, as pessoas saem das suas garras, quase impossível, porque o narcisista ele nunca vai abrir mão das suas presas, tá? Porque ele é um ser parasitário, ele precisa de pessoas para, né, se alimentar. A sua atitude é totalmente vampiresca, né? Mas o interessante é que há certos tipos de pessoas, na verdade, que o narcisista não tem coragem, tá, de encarar. E quais são esses tipos de pessoas? Antes, tá, de elaborar sobre o tema, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações, dê um joinha, tá? E ajude o nosso trabalho, porque eu estou verificando que tem pessoas que estão assistindo os nossos vídeos, mas não está apertando o botão do like, né? Então, se o YouTube, na verdade, não vê esses likes ou views ou comentários, o canal se torna praticamente irrelevante e não tem como, né, o vídeo ir para frente, passar para as outras pessoas. Mas voltando, tá, acerca do tema, quais são os tipos de pessoas que o narcisista tem? Antes nós temos que verificar que o narcisista é um ser que gosta de controlar as pessoas, cometer hovering, gaslighting e stalking. O hovering é perseguir, o gaslight é o que? É mudar a percepção das pessoas, né, acerca da realidade, ou seja, ele gosta de pessoas que sejam dependentes emocionais, tá? Então, com isso, dificilmente as pessoas saem das suas vítimas. Mas quais são os tipos de pessoas que os narcisistas mais temem? O interessante é que os narcisistas temem as pessoas que detestam ser coagidas, né? São pessoas que sabem o que querem, que sabem o que deseja, que fala aquilo que pensa aquilo que fala. São pessoas que são totalmente coerentes, tá? E que têm a opinião própria, né? Ou seja, o narcisista, quando vê esse tipo de pessoa, ele tem uma certa ressalva, porque ele tem medo de pessoas que são totalmente seguras. Então essas pessoas que ele tem, né, medo, ele olha essas pessoas à distância, ele tem uma raiva delas, tá? De pessoas verdadeiras e autênticas, mas ele sempre olha com distância, porque ele sabe que pode ser escauteado, né? Ele sabe que pode ser desnorteado, porque as pessoas que são mais maduras, né, elas reconhecem aquelas outras que são totalmente manipuladoras, maliciosas e que gostam de tirar vantagem. Então, o narcisista, ele detesta ser coagido, né? Ele detesta pessoas, por exemplo, que falam aquilo que pensam, que são totalmente convictas, né, dos seus ideais. O interessante também é que o segundo aspecto é que narcisistas, eles têm medo de pessoas que não têm medo de serem expostas, tá? Ou seja, ela age indiferentemente à opinião da outra pessoa. Se a pessoa a elogia, para ela tanto faz. Se a pessoa despreza, para ela tanto faz. A mesma reconhece o seu potencial e a mesma reconhece a sua fraqueza e sabe aonde tem que melhorar. Como pessoa, sabe que tem que evoluir. Então, narcisistas, eles têm medo, na verdade, das pessoas que não têm medo de serem expostas, porque essas pessoas pouco estão ligando para as opiniões dos outros. Já o narcisista se importa, ele tenta se encaixar a opinião da pessoa a princípio, tá? Para poder conquistar e depois cometer gaslighting, né? E depois cometer o hovering, né? Ou seja, mudar a percepção da pessoa e sempre colocar as convicções dela em xeque-mate. Então ele tem medo de pessoas que também que não tem nenhum medo de serem expostas.
O terceiro é que o narcisista também tem medo de pessoas que são totalmente diretas e verdadeiras. Ou seja, não são pessoas que falam com rodeios, dão indiretas, né? Fala aquilo, por exemplo, que vem, na verdade, na sua cabeça. O que pensa acerca, né, do que acontece ao seu redor e realmente também ao próprio narcisista. Essas pessoas falam, na verdade, sem medo de sofrer repreendas, porque elas estão mais vinculadas à sua crença, tá? Ou seja, elas são muito mais integrais, né? Elas fazem tudo com inteireza, na verdade, e acredita na sua própria verdade, tem a sua própria convicção, né, acerca das coisas, e não aceitam ser ludibriadas. As mesmas, tá, gostam apenas de pessoas que conversam e mostram seus pontos fracos e fortes. O narcisista não, ele apenas mostra o ponto fraco da pessoa. Então o narcisista é aquela pessoa sempre que insera muito, na verdade, a princípio, para falar, mas para que depois ele possa enganar e acabar com a moral da pessoa. Então o narcisista, ele tem medo, tá, de pessoas diretas e verdadeiras. Interessante também que o narcisista, ele tem medo de pessoas que são totalmente autônoma, né? Que tenha confiança própria. O que é a pessoa autônoma, né? Auto próprio, nomeia lei. Uma pessoa que tem uma lei própria, sabe? A pessoa que age praticamente a sua própria consciência, que a mesma não se deixe se influenciar, né, pela opinião alheia em detrimento a A ou a pessoa B. Interessante que ela se percebe quando precisa de ajuda, né? O autônomo não é a mesma coisa que o egoísta. Na verdade, o autônomo, ele anda pelas suas próprias pernas, pelas suas próprias vontades, mas é uma pessoa que não anda sozinha. As pessoas gostam de pessoas que são totalmente autônomas, verdadeiras e têm opinião própria. Então o narcisista também, ele tem medo de pessoas que são totalmente autônomas. E o narcisista também, na verdade, ele tem medo, né, de pessoas que não têm medo dos seus próprios valores e crenças, tá? Ou seja, essa pessoa fala o que quer, faz o que quer, pensa o que quer, come o que quer, bebe o que quer, vai aonde quer. Ou seja, a pessoa tem uma consciência, na verdade, que a guia. Não precisa que ninguém lhe fale aos ouvidos aquilo o que ela tem que fazer, né? Então é por isso que o narcisista também tem medo desse tipo de pessoa, né? Interessante também que o narcisista, ele tem medo de pessoas que não necessitam de uma máscara, né? Aquela pessoa que é totalmente duas caras. Em frente de você é uma pessoa e atrás é outra. Então uma pessoa que é totalmente autônoma, ela não usa duas caras, ela apenas mostra aquilo que é, não fala com rodeios, não é dissimulada, é direta. Então o narcisista, ele tem medo desses tipos de pessoas, porque ele se sente totalmente ameaçado. Então o narcisista, ele tem o costume de ler pessoas das quais eles possam enganar, ludibriar, conquistar, né, e destruir a vida dessas pessoas. Então o narcisista, quando ele vê uma pessoa que é totalmente autônoma, verdadeira, né, íntegra, leal e fiel aos seus valores, ele sempre vai ver essa pessoa como uma ameaça. Ao mesmo tempo que ele vê como uma ameaça, ele tem medo e raiva dessa pessoa, porque ele não vai chegar perto dela, porque ele sabe que pode ser desmascarado. Então o narcisista, ele tem o costume, na verdade, de rodear as pessoas no qual ele vai fazer a sua conquista, na verdade. Verificamos que o narcisista, ele é uma pessoa que ele lê comportamentos, então ele sabe aonde pisa. E certos tipos de pessoas, eles nunca vão chegar perto, porque ele sabe que é um terreno perdido se ele chegar perto dessa pessoa. Ele sabe, e esse tipo de pessoa que ele tem mais medo de se achegar. Então o narcisista, como ele é totalmente sedutor, na verdade, ele tem medo de pessoas que têm um brilho próprio, porque ele sabe que não vai enganar aquela pessoa. Aquela pessoa já tem um feeling muito maior, tem uma intuição muito grande acerca dos relacionamentos. Então é um tipo de pessoa que sempre vai ver como uma ameaça. Ele vai preferir pessoas, na verdade, que não têm autoestima, não têm confiança, que sempre
depende da opinião do outro para se sentir alguém na vida. Então ele é um perfeito mimetizador e ele sabe aonde pisa. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.